Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana eu vou continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core usando o Visual Studio Code. Lembrando que o meu curso de ASP.NET Core completo está disponível. Confira no portal macorati.net. Na aula anterior eu mostrei como criar o controlador e as views usando a linha de comando. E para isso, eu criei um novo projeto de forma a não afetar o nosso projeto Tarefas. Na aula dessa semana, vamos voltar ao nosso projeto Tarefas, onde eu vou apresentar o ASP.NET Core Identity e vou mostrar como fazer o login via Facebook. Quando você cria um projeto usando o template com autenticação individual, a ASP.NET Core já inclui os recursos do Identity no projeto. Mas então o que é o Identity? A ASP.NET Core Identity é um sistema de associação de membros que permite adicionar as funcionalidades de autenticação e autorização na sua aplicação. Lembrando que a autenticação refere-se a determinar quem é você, quem é o usuário. E a autorização vai determinar o que você pode fazer. Para isso, usando os perfis do usuário. Dessa forma, a ASP.NET Core ela vai armazenar as contas dos usuários e suas senhas, vai fazer o hash das senhas e vai gerenciar os perfis do usuário. Aonde que ela armazena essas informações? Vou abrir o SQL Server Management Studio e mostrar o nosso banco de dados tarefas que nós criamos usando o Migration. Observe que as tabelas ASP.NET Roles, ASP.NET Users, todas as tabelas com o prefixo ASP.NET são as tabelas que o Identity vai usar. Além da tabela tarefas, então ele criou todas as tabelas para me armazenar os usuários e suas senhas, os perfis do usuário, as claims e diversas informações necessárias para a autenticação e autorização. Então é aqui que vai ser feito o armazenamento e a persistência dessas informações. Dessa forma, a ASP.NET Core Identity ela suporta o login via e-mail do usuário, a autenticação multifactor, o login social com provedores como o Google, Facebook, que eu vou mostrar nessa aula, e além disso, como conectar-se a outros serviços usando os protocolos OAuth 2 e o OpenID Connect. Dessa forma, os usuários da sua aplicação eles podem criar uma conta e fazer o login com o nome de usuário ou e-mail e informar a senha. Ou podem usar um provedor de login externo, como o Facebook, o Google, a conta da Microsoft, um Twitter, etc. Toda a infraestrutura, como as views de registro, as views de login, são fornecidas com o template MVC na autenticação individual. E ela já tira o proveito da ASP.NET Core Identity. Então eu vou abrir a aplicação e mostrar para você aonde está configurado o Identity. Ele está aqui no arquivo Startup. No serviço eu vou remover aqui e vou aumentar um pouquinho aqui para você visualizar. Olha aqui, ó, Service Add Identity. Aqui ele está definindo os perfis, o usuário. Então aqui é feita a configuração. E para você utilizar efetivamente, você define Use Authentication. É assim que o Identity é implementado na aplicação. Naturalmente, existem diversos pacotes no Get que ele vai utilizar para implementar essas funcionalidades. E na aplicação, ele cria aqui na pasta Models. Aqui você tem o Login View Model, Login com autenticação 2 fatores, o Register View Model. Então você tem as View Models que vão dar suporte à autenticação e autorização. Você tem também o gerenciamento das contas de usuário feita aqui no Manage View Models, com diversas View Models para isso que já foram implementadas. E no controlador você tem o Account Controller que implementa os métodos. Deixa eu recolher aqui e mostrar para você. Olha. Então você tem o Login, o Get e o Post. Você vai ter o login com 2 fatores. Você tem aqui o registro do usuário. Dessa forma, todas as funcionalidades já estão implementadas na sua aplicação quando você usa o template com autenticação individual. Então vamos fazer um teste.
Eu vou dar um .NET Run no meu projeto, ele vai levantar o servidor, vou aguardar e em seguida ele já levantou, está na localhost 5000, vou abrir o navegador, ele vai levantar a nossa aplicação e aqui ele já implementa, inclusive, os links para registro e login. Como que ele faz isso? Ele vem aqui, na View, na pasta Share, na View Layout, que é a view que todas as outras views utilizam, ele está utilizando uma partial view chamada Login Partial e está implementando logo depois do menu. Então, por isso que ele aparece aqui na minha aplicação. Então, vamos fazer o login do usuário. Eu vou clicar em... Antes de fazer um login, eu preciso registrar um novo usuário, né? Eu vou registrar um usuário, vou clicar em Registre. Vou informar um e-mail aqui, Vou colocar aqui, manuelteste.com.br. Vou informar uma senha. Vou confirmar essa senha. Ixi, eu errei aqui. E vou clicar no botão Register. Tá, ele segue algumas regras padrão, então eu tenho que informar aqui um uppercase. Então vamos lá de novo. Vou clicar em Register. Pronto. Então olha, manuelteste.com está logado. Ele já entrou e já fez o login. Eu vou dar um logout e agora eu vou fazer o login. Para isso eu vou informar o e-mail, manuelteste.com.br e a senha. Pronto. Então as funcionalidades para registrar um novo usuário e fazer o login, ou seja, a autenticação, já estão prontas. Mas e se eu quiser estender essa funcionalidade? Olhando na nossa página aqui, olha, quando eu clico em login, aqui eu posso fazer o login e aqui eu já tenho uma informação, Use another service to login. Aqui ele está me dando o aviso que não existe um serviço de autenticação externa configurado. É isso que eu vou fazer nessa aula. Eu vou configurar um serviço de autenticação externa, de forma que, além do login normal usando as contas locais, eu vou poder fazer o login usando um provedor externo. E como é que eu faço isso? Para mim fazer isso, eu tenho que, geralmente, seguir duas etapas. Primeiro, eu tenho que criar um aplicativo, que é chamado de cliente, no provedor externo, que vai representar a sua aplicação. No nosso exemplo, eu vou fazer o login via Facebook. Então, eu vou ter que acessar esse link no Facebook, criar um cliente para minha aplicação e definir. Ele vai me informar um app ID e um app secret, que vai ser uma senha que eu vou ter que depois copiar o ID e os segredos gerados pelo provedor do Facebook e incluir no meu código. Então, vamos seguir a primeira etapa. Eu vou acessar aqui vou abrir o navegador, vou abrir uma nova aba aqui e eu vou acessar o site https://developerfacebook.com/apps. Aqui, como eu já tenho uma conta, ele já entrou na minha conta. Se você não tiver uma conta, você tem que criar uma conta. Se é a primeira vez que você vai acessar, você tem que criar uma conta fornecendo as suas credenciais e ele vai te dar acesso a esse recurso. Nessa página, eu já tenho algumas aplicações que foram definidas, então eu vou mostrar como que você vai obter um ID e uma senha para você informar na sua aplicação ASP.NET Core e habilitar o login via Facebook. Então vamos adicionar um novo aplicativo. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou chamar de tarefas teste e um e-mail de contato. Então eu vou criar o número de identificação do aplicativo. Eu vou clicar nesse botão. Ele vai estar pedindo aqui para mim informar um código que eu acho que é isso aqui. Eu vou enviar e aqui ele cai ele criou aqui tarefas testes e aqui ele cai para me informar o que eu quero fazer. Eu quero definir um login para o Facebook, então eu vou configurar o login para o Facebook. Aqui ele vai me apresentar algumas opções e eu já vou direto em configurações aqui. Vou clicar aqui em configurações. Aqui eu tenho que informar a URI de redirecionamento do UART válido. Então eu vou colocar a URL da minha aplicação aqui. Então aqui vai ser o localhost 5000 e eu informo sign in Facebook. Feito isso, eu posso salvar. Ele salvou e agora
eu posso ir aqui em Painel, ele vai me dar aqui, ó, minha tarefas teste, e eu tenho o ID, aqui eu vou mostrar, ó, ele vai pedir a senha, né, para exibir. Então eu vou copiar esse ID e essa chave secreta para mim usar na minha aplicação. Então a primeira etapa foi cumprida e agora eu vou copiar esse ID e os segredos gerados e vou incluir no meu código. Como é que eu faço isso? Isso é feito de duas maneiras. Eu tenho que definir um local para me armazenar essas informações. Nessa aula eu vou mostrar uma maneira não muito aconselhável, mas vou mostrar apenas para você saber que você pode fazer assim. Eu vou definir o app-id e o app-secret no arquivo appsettings.json da nossa aplicação. Então vou definir um authentication, um Facebook app-id, vou copiar aquele ID que ele gerou para mim, e um Facebook app-secret, e vou copiar aquela chave secreta que ele gerou para mim aqui no arquivo appsettings. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, deixa eu fechar o layout, voltar para cá. Eu vou parar essa aplicação. Então lá no arquivo appsettings, né, eu vou incluir aqui, ó. Eu vou copiar e colar porque é mais fácil do que digitar. Então tá aqui, ó, authentication, Facebook ID, tá, é o ID ele gerou para mim, e Facebook app-secret. Então você tem que fazer essa informação no arquivo na sua aplicação. Nessa aula eu estou fazendo aqui no arquivo appsettings.json. Na próxima aula eu vou mostrar um recurso para que você não exponha essa informação na sua aplicação. Bom, depois que você definiu o app-id e o app-secret gerados no arquivo appsettings, basta agora configurar o serviço do Facebook no arquivo configure service. Então, para isso eu vou dar o service add authentication, add Facebook, vou dar options e ele vai ler o ID do arquivo de configuração lá no authentication Facebook app-id, ele vai obter a informação do ID, e aqui o app-secret ele vai obter lá do arquivo de configuração lá na chave autenticação Facebook app-secret. É isso que eu vou fazer. Então eu vou entrar aqui, vou lá no arquivo startup, no configure services, deixa eu recolher aqui, vou vir aqui, ó, e eu vou copiar e colar também para ganhar tempo. Então tá aqui, ó, fiz a configuração do serviço do Facebook. Services, Audio Authentication, Add Facebook, Options, app-id, eu estou obtendo aqui, ó, da chave Authentication Facebook ID, que é a chave aonde eu defini as configurações, ó, Authentication, Facebook app-id, Authentication, Facebook app-secret. Ele vai retornar esses valores. Muito bem, feito isso, vou fechar todos os arquivos. Vou aqui na minha aplicação, vou até aumentar um pouco aqui e vou dar um .NET Build para ver se não tem nenhum erro. Ele acusou alguns erros aqui, recolher aqui para ver melhor. Provavelmente esqueci de vírgula aqui, vamos lá. Startup, opa, tá aqui, ó. Quando eu copiei isso aqui e colei, eu esqueci de fechar aqui, ó. Eu abri aqui e não fechei aqui, tá? Então foi isso que ele reclamou aqui. Por isso que é bom dar um .NET Build. Vou fechar tudo, vou limpar tudo e vou dar um .NET Build. Ele está fazendo o build do projeto, ó. 0 avisos, 0 erros. Vamos dar um .NET Run. Ele vai levantar a nossa aplicação. Eu já vou abrir o navegador. Vou aqui para tarefa. Vou me logar aqui. Vou acessar o localhost 5000. Vamos ver se ele já levantou. Está atendendo na porta localhost 5000. Vamos acessar. Agora eu vou fazer o login. Vou acessar o login. Olha aqui, ó. Use another service to login. Agora, eu já tenho um serviço configurado para um servidor externo, um provedor de serviços externo que é o Facebook. Ele já me dá o botão de acesso ao Facebook. Isso aqui você poderia configurar para dar uma aparência melhor. Eu vou deixar assim mesmo. Então, vou clicar aqui em Facebook. Aqui, como eu já tinha feito uma autenticação, ó, ele já está informando que eu fui autenticado com sucesso no Facebook. Ele já me deu o e-mail. Vou registrar o usuário. Olha lá, Macorati. Então, se eu tentar o login, a hora que eu
acesso via Facebook, ele já faz o login para mim. Então, é isso que eu queria mostrar nessa aula, uma implementação simples do login via Facebook. E na próxima aula eu vou mostrar como melhorar essa implementação, tornando ela mais segura. Então, até a semana que vem.